programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do nosso tradicional Muito Mais Saúde, né? Como vocês já estão acostumados a ver, toda semana nós trazemos aqui um convidado ou mais de um convidado e desenvolvemos conversas sobre várias áreas da saúde, da medicina, da saúde mental, da saúde física, da saúde emocional, enfim, de todos os campos daquilo que interessa ao ser humano. E hoje nós vamos receber um convidado que vai conversar conosco a respeito da importância da atividade física como uma forma de melhorar o bem-estar, uma forma de tratar alguns problemas, algumas patologias do corpo, algumas doenças, ajudar a superar alguns problemas através da atividade física. Uma coisa, por exemplo, que se sabe há muito tempo é que a prática da atividade física é benéfica para o hipertenso, é benéfica para o diabético, pode ajudar muito aquelas pessoas com problemas depressivos, enfim. A atividade física é um campo ainda a ser muito mais explorado do que já é hoje. Nós convidamos aqui o professor Freire, que está aqui à minha direita, daí com vocês, o Freire, né? Boa noite, Freire. O Freire esteve aqui há poucos dias e esteve no programa da nossa amiga da Luciana Ferraz, né, também falando sobre esse tema. Esse nosso programa, Freire, é sempre voltado para a saúde, né? Eu gostaria de conversar com você a respeito da sua impressão como um especialista, a sua formação em atividade física, que você é um professor de educação física. Isso, eu sou graduado em educação física, né, com especialização em ciência da performance humana, né? E já atuo na área há mais de 23 anos. Perfeito. Isso é muito importante. A sua impressão, ou seja, ao longo desses 23 anos, é claro que no início você estava com aquela luta para se estabelecer, para manter, como qualquer um de nós, né? Com profissional certeza. liberal. Mas hoje, de cima desses 23 anos, Freire, de formação e com a experiência que você adquiriu ao longo desses anos, como é que você vê hoje a atividade física no mundo de hoje? Na verdade, como o senhor disse, né, a atividade física ela vem evoluindo a cada momento, a cada instante, né? São feitas novas descobertas, né? E com a descoberta do genoma, né, foi um salto, foi um divisor de águas para a educação física. Novas pesquisas, né, começaram a mostrar o lado científico da educação física. Que, na verdade, se a gente pegar na história, a educação física ela vem da origem militar. Né? Então, a partir daí, onde o homem teria né, que se superar ao máximo para conseguir um resultado, seja em guerra, seja no seu dia a dia. Então, esse é o histórico da educação física. E, a partir daí, como tudo na vida, né, começa dentro de um processo evolutivo, a educação física também veio evoluindo. E hoje, a cada dia, né, se a gente parar para observar, toda semana está se falando dos benefícios da atividade física. Isso, a comunidade científica ela já enxerga esses benefícios, né? É no tratamento associado do hipertenso, é do diabético, né? Das pessoas que têm hérnia de disco, é no equilíbrio hormonal para ajudar no processo de recuperação de uma pessoa depressiva, né? E hoje a gente está recebendo assim, cada vez mais pessoas com essas patologias. Né? E como profissional a gente atua justamente dentro desse segmento, contribuindo para a sua melhora no seu dia a dia. A gente observa, Freire, que a civilização moderna, nesses dias que nós vivemos, ela não estimula muito o indivíduo a usar o seu corpo, né? Quer dizer, você hoje anda no ônibus, anda no avião, anda no trem, anda de carro, anda de motocicleta e não exercita o seu organismo, né? Você lá na sua clínica, na sua empresa, que é a Proativa, né? A Academia Proativa. Academia Proativa. Você
recebe pessoas de diferentes idades. Né? Isso mesmo. Quais são os problemas assim mais comuns? É claro que tem aquele grupo que não tem problema nenhum, que vai lá para malhar, né? Para queimar calorias, essa coisa. Isso. Mas um grupo assim que vai lá por, vamos dizer assim, por problema de saúde, ou indicado por médicos, ou por, enfim, fisioterapeutas, quais são os problemas assim mais comuns? Hoje a gente está recebendo muita gente com hérnia de disco, né? Seja ela em cervical, seja ela em lombalgia, muita gente com a obesidade já instalada, né? Muita gente também com depressão, né? Aí são encaminhados, como o senhor disse, pelos médicos, pelos fisioterapeutas, né? Pelos colegas das demais áreas. E a partir daí a gente começa um trabalho em conjunto e aí isso se torna uma equipe multidisciplinar cuidando justamente desses pacientes. Né? E é até curioso, né, o senhor abordou, né, que as pessoas hoje, apesar de todo o processo evolutivo da espécie humana, a gente está ficando cada vez mais sedentário. E, na verdade, esse processo começou onde? Lá atrás, na Revolução Industrial. Né? Então, automaticamente, a gente tem hoje um conforto, a gente não precisa levantar de uma poltrona para se trocar um canal, mas, em contrapartida, a gente está deixando essa ociosidade, né? Esse sedentarismo tomar conta do nosso dia a dia. E a partir daí começam a se instalar as doenças silenciosas, né? Que é a hipertensão, a própria diabetes. A obesidade. A obesidade, né? A obesidade hoje é um problema de saúde pública. A obesidade infantil, então, hoje eu já recebi, só esse ano, uma média de 20, vamos chamar, são crianças para mim, né? Com 13 anos, já com a obesidade instalada. Né? Com obesidade instalada. Já com a obesidade instalada, encaminhada pelos pediatras, e aí a gente começa todo um trabalho, né, associado, através de uma equipe multidisciplinar, contribuindo para uma formação melhor deste jovem. Né? É verdade, isso a gente vê muito, se citou uma coisa muito real, a obesidade infantil, tanto é que o governo vem tentando atacar isso até mesmo nas cantinas das escolas, né? Proibindo. Já está existindo uma política, né? Onde já está se prestando atenção desses fatos. Né? É até interessante também, doutor Norberto, assim, nosso país ele também está no processo de evolução. Né? Lá fora, os planos de saúde, né, incentivam as pessoas a estarem fazendo atividade física, porque já se sabe, quanto mais ativa a pessoa estiver, menos ela utiliza o plano de saúde. Com certeza, é verdade. Né? Então, isso lá fora, nos Estados Unidos, isso já é uma prática comum. Né? Eu acredito que isso já vai estar chegando. Eu participei ultimamente, tem uns 6 meses atrás, eu participei de um congresso, onde tinham lá diversos representantes de plano de saúde, onde o palestrante estava citando dessa importância. Eu acredito que esse processo ele já vai começar a chegar ao nosso país, né? Porque as pessoas começam a praticar e começam automaticamente a utilizar menos esse plano de saúde. Com certeza. Né? Isso é uma coisa, sem nenhuma dúvida, não há como discutir isso. Eu tenho um amigo, um colega médico, que viaja muito, e uma vez ele passando por um país, o Vietnã, que é considerado um país, até certo ponto, pobre, vamos dizer assim, é um país muito rural, muito agrícola, mas ele ficou impressionado, ele não viu pessoas obesas nessa nação, viu pessoas muito comunicativas, muito sociais, que a maioria se alimenta na rua e a maioria dessas pessoas tem uma alimentação muito saudável. São sopas com legumes, sempre tem peixe ou frango e muita verdura. Então ele ficava impressionado, aquelas pessoas sentadas naqueles pequenos carrinhos de comida, vamos dizer assim, comiam ali e iam para suas casas. E ele ficou pensando, ele não chegou a fazer lá nenhuma pesquisa, vamos dizer, mas ele ficou imaginando o nível de obesidade mínimo e essas pessoas com o físico muito bem assim, proporcional para a sua idade, para a sua altura, ele ficou pensando o nível de diabéticos, o nível de hipertensos e doenças causadas pelo excesso de comida deve ser pequeno, contrário ao que é o nosso país, contrário ao países da Europa, não é verdade? Certeza. Você recebe lá na Proativa pessoas que vão lá também para fazer atividade física com a finalidade de ajudar
um regime de perda de peso? Sim, nós temos, né? Até recentemente nós publicamos, a gente chama na nossa academia, né? Na verdade, a gente está até perdendo um pouco desse conceito de academia e se tornando um centro de fitness e health, né? Onde a gente cuida do fitness, né? Da saúde e da estética. Nós fizemos uma demonstração do antes e o depois. Então, alguns alunos chegaram a perder até 40 quilos. 40 quilos, né? Então está na fanpage da academia, né? Os alunos autorizaram a publicação dessas imagens. Então foi na média de 40, 20 quilos. E, quer dizer, o que isso demonstrou? Que com foco, com determinação, com disciplina, você consegue fazer uma grande redução, né, desse peso corporal, né, através de uma alimentação balanceada, através da associação da atividade física, né, e ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde, né? Isso não tem a dúvida. Hoje, pessoas disciplinadas, como você falou, conseguem perder muito peso através de uma mudança de hábito alimentar e da prática de atividade física orientada por alguém que tenha entendimento disso, né? Perfeito. Porque a gente não consegue, uma coisa você não pode mudar na sua vida, que é a genética. Isso. O que você recebeu é até o fim dos seus dias. Então, aonde é que você pode tentar agir? No hábito de vida. Isso mesmo. Né? Mas a atividade física é uma coisa super importante, né? A média de idade das pessoas que buscam a sua academia para várias atividades, seja para melhorar a saúde, seja para ganhar músculo, mais pessoas jovens, equilibrado, mais adultos, como é que é? Hoje, dentro desse segmento, nosso público lá, o público maior é o feminino. Feminino. Né? Percentual assim, de 5%, 6%, mas ele é maior. Né? Nós temos, na verdade, nós atendemos de 3 anos, a partir dos 3 anos de idade, né, com as modalidades esportivas, né, nós temos lá o judô, e vamos até 81 anos, né, de idade, que é o aluno mais, vamos dizer, o mais antigo da academia em termos de idade. É o né? mais idoso. Mais idoso, né? Se concentra muito na faixa de 30 aos 45 anos, né? Nós temos hoje aí um percentual de 35% a 40% desse público, né? Temos um público de pré-adolescente e adolescente também, que já começa a buscar a atividade, né, física. E é engraçado que esse público ele já tem esse conceito muito forte, já bem enraizado da estética, porque dentro da sala de avaliação, quando a gente pergunta qual é o seu objetivo, o que você está pretendendo aqui? Eu quero ficar forte. Né? Principalmente os meninos, né, e as meninas, eu quero ficar com a coxa mais grossa. E aí você começa todo também um trabalho educativo, porque ele não está nessa faixa etária que vai lhe proporcionar esse ganho, né? Porque, na verdade, não é com um treinamento que você consegue atingir um resultado. Né? É a soma de estímulo que você vai dando ao seu organismo que você vai mudar uma composição corporal. E é pelo resto da vida. Justamente, né? Meus amigos, nós estamos aqui conversando com o professor Freire, especialista em atividade física, a respeito de saúde e atividade física. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aí, meus amigos, para o segundo bloco do Muito Mais Saúde, conversando hoje com o professor de Educação Física, o professor Freire. Antes da gente continuar, vamos aí ao Momento Freelab com o Dr. Everardo. Depois a gente continua. O Freelab apresenta a você uma dica de saúde sobre o potássio, que é um mineral importantíssimo para o bom funcionamento do nosso organismo. Ele atua no balanço e na distribuição da água do corpo. A falta de potássio no sangue provoca distensão abdominal, cãibras, vômitos, diminuição dos reflexos, falta de ar, problemas cardíacos, etc. Os principais alimentos ricos em potássio são feijão, cogumelos, espinafre, pimentão, banana, tomate, abacate, cenoura, leite, ovos, etc. O potássio é absorvido no intestino e é excretado através do suor, da urina e das fezes. Junto com o sódio, o potássio tem um papel primordial
no chamado equilíbrio hidroeletrolítico. O controle rigoroso da concentração de potássio no sangue é essencial, porque tanto taxas elevadas como baixas podem causar sérios problemas de saúde. No Freelab, com sua tradição em garantia de qualidade, você pode fazer todos os exames no sangue e na urina para monitorar este importante mineral. Estamos de volta aí depois dessas sábias palavras do meu colega Everardo, mas estava aqui nesse intervalo conversando com o professor Freire a respeito do uso de reposição hormonal para homens, né? Podemos fazer, já se faz para as mulheres há muitos anos sem nenhum problema, usando o bom senso, usando os cuidados devidos. Mas atualmente a reposição hormonal para o homem, principalmente usando a testosterona, que é o hormônio típico masculino, é uma coisa que melhora muito a qualidade de vida do idoso desde que ele não tenha contraindicações. E o professor Freire estava me dizendo que percebe que muitos jovens, sem necessidade, fazem uso de testosterona para ganhar massa muscular e outras coisas. É fato isso, Freire? É verdade. É verdade. Né? E muito preocupante, né? Uhum. Porque assim, na verdade, vamos pegar um pouquinho do conceito, né? O esteroide anabolizante, né? Na verdade, você tem hoje, o esteroide anabolizante, ele é a base de hormônio. Sim. Né? E a comunidade científica já mostrou, né, que o uso indiscriminado, né, pode promover câncer de próstata, né? Câncer de fígado, hepático, inclusive, né? Câncer hepático, né? Aumento da pressão arterial, né? E outras doenças degenerativas, né? Na fase jovem, né, o homem ele produz isso já de uma forma natural. E aí, uma quantidade incrivelmente grande, não é injeção. E quando você faz a atividade física, né, principalmente o hormônio do crescimento, né, ele é produzido logo em seguida após o término dessa atividade. E o uso indiscriminado dessa substância faz com que as glândulas que produzam esses hormônios se retraem, porque o nosso organismo ele é uma máquina muito inteligente. Uhum. Se eu estou recebendo de uma forma externa, gratuita, para que eu vou trabalhar para isso? Exatamente, E dessa forma começam a vir os efeitos colaterais, que é completamente diferente quando você atinge uma determinada idade, onde você começa a ter uma queda dessa produção hormonal. Uma queda natural. Né? Né? Da mesma maneira que a gente faz a utilização num politraumatizado. Uma pessoa que tem uma queimadura de corpo, você faz a necessidade de uma recuperação de um tecido muscular. Com certeza. Então, de uma forma controlada, através de uma equipe médica, de uma equipe multidisciplinar, isso vai ter um efeito benéfico. Né? Mas da forma que está se utilizando hoje na sociedade, com certeza a gente está criando pessoas saudáveis. É verdade. Mas a curto, a médio ou a longo prazo, os efeitos vão surgir. E não sou eu que estou falando, nem o senhor que está afirmando. É a realidade, a comunidade científica, né, que já pesquisou, já tem os resultados comprovados pela ciência. Nós temos casos aí de atrofia testicular. Isso. Temos casos de câncer de fígado. Isso mesmo. Recentemente eu vi num site médico que eu acessei, através do Conselho Federal de Medicina, você tem vários sites disponíveis. E eu estava passeando lá na internet, entrei nesse site e vi um depoimento impressionante de alguns jovens, de problemas que vieram a ter. O que mais me chamou a atenção foi um jovem que usou a testosterona e o hormônio anabolizante, que é usado para animais de grande porte. No caso, era usado para desenvolvimento de massa muscular em cavalos de corrida. E esse rapaz, por conta própria ou mal aconselhado, fez uso e acabou por ter uma lesão gravíssima e perdeu a visão de um dos olhos. Muitas delas são irreversíveis, né? Nesse caso foi, ele ficou cego de um olho. Até mesmo, né, a redução do testículo, dependendo da quantidade, do ciclo que é feito de uma forma aleatória, ele vai atrofiar e realmente ele vai ter aí... É uma perda irreversível, como você disse, né? Agora, você observa hoje, né, você deve ver ou ouvir falar,
essa juventude, esses rapazes, muitos deles sem aconselhamento, porque ninguém vai aconselhar um jovem a usar hormônio, Não, com uma vez certeza. que ele tem muito. Mas deve haver muita gente usando escondido, vamos dizer assim. Eu acredito que sim, né? Acredito sim, até mesmo por alguns relatos de amigos meus que são médicos, né? Que às vezes estão em plantão, pego alguns casos, né? Até mesmo morte súbita. Como a gente está tendo morte súbita na faixa de 20 a 22 anos de idade? Por infarto agudo. Por infarto agudo. Então, e aí quando você vai pegar um histórico, por que isso aconteceu? Né? Você descobre que houve a utilização de uma forma indiscriminada de substância, né? E eu chamo a atenção também, até mesmo para a utilização de uma suplementação. O excesso de proteína, ela também sobrecarrega o sistema renal. Muito, sobrecarrega então, muito. Se a pessoa sente a necessidade de utilizar, seja lá um suplemento à base de proteína, né, que procure um especialista, que converse com esse especialista para que dentro do seu programa alimentar, né, se faça uma adequação. Com certeza. E não sair comprando de forma aleatória conforme as pessoas estão se utilizando. Até engraçado, essa semana eu atendi uma senhora, onde ela falou, eu tenho lá em casa, eu botei para o meu filho beber, bati para o meu filho beber. Né? Eu falei, não senhora, pelo amor de Deus, será que o seu filho tem a necessidade? Será que nós temos a necessidade de se utilizar uma suplementação? Se você tem uma boa alimentação, qual é a demanda energética para isso? Então, nada melhor do que se conversar com uma nutricionista ou um médico nutrólogo, onde ele vai avaliar qual é a demanda que você tem energética, qual é a sobrecarga que você tem no dia a dia, para que realmente se faz necessário ou não a utilização de um recurso desse. No organismo, realmente um dos órgãos que mais sofrem, né, Freire, é o sistema renal, porque o excesso de proteínas acaba levando a uma doença muito conhecida que é a gota. Isso mesmo. Né? Mas o excesso de proteínas sobrecarrega de tal maneira os rins que você pode causar lesões graves, como você falou. E eu vejo pessoas comentando, eu compro na loja ou pego na estante do supermercado, na prateleira, proteína de não sei o quê, tem esses nomes mais estranhos, né? E toma todo dia com açaí, com guaraná. Acho engraçado, assim, que faz a utilização, mas na verdade, eu costumo dizer que está comprando um carro sem roda. Né? É verdade. Porque muitas das vezes quem vai carregar toda essa proteína, todo esse aminoácido são as vitaminas. Exatamente, é verdade. E aí as pessoas não fazem o uso, por isso eu estou falando, está fazendo a utilização de uma forma indiscriminada, né? Ao invés de se tornar um benefício, vai se tornar um malefício. Porque se você tem uma alimentação normal no dia a dia, você já tem, fornece ao seu organismo uma quantidade de proteínas, nutrientes, justamente, normalmente necessária. Mas eu acredito que se você, por exemplo, vai entrar num plano de nutrição, de trabalho físico, se você procura um nutrólogo, um nutricionista, alguém que possa de alguma maneira avaliar, você tem carência proteica? Não, então não tem sentido você ingerir mais proteína. A demanda energética se faz necessário, né? A atividade que você está exercendo, se faz necessário a utilização dessas substâncias, então a coisa é muito mais complexa, né? Do que as pessoas imaginam, né? Eu acredito até mesmo por falta, de repente, de conhecimento, né? Até mesmo por conta de um estereótipo que está se criando dentro de uma sociedade, né? E aí as pessoas começam na busca desesperada para atingir aquele determinado objetivo. Então, a sugestão que eu faço é procurem especialistas de áreas, né? Para ver se realmente para ter essa orientação. Vou citar o exemplo, né? Eu nunca fiz atividade física, do nada vou resolver a caminhar. Está errado, né? O ato de deambular, ele está exercendo aí 7 vezes a pressão de uma gravidade. Muitas das vezes essa musculatura não está preparada para receber esses impactos. E aí, após a terceira processo aí de caminhada, começa a surgir dor nas articulações, dor no joelho, dor no calcanhar, né? Teve uma vez que eu fui para a cabeceira de uma avenida nossa e comecei a observar e abordar as pessoas. Posso dar uma olhada no seu tênis para ver se é apropriado? Aí as pessoas ficavam assim, eu me identificava, não, pode sim. E aí a partir dali eu começava a dar as orientações. E aí eu comecei a perceber que as pessoas não têm a noção,
né, do que é uma atividade física orientada, quais são os riscos que ela está correndo ali. E aí a gente chama até atenção para eu vou chamar de um atleta de final de semana, né, aquele futebol de final de semana. A sobrecarga cardiovascular que é empregada é monstruosa, a pessoa pode infartar, e a gente já tem esses relatos. Né? Então, assim, resolveu fazer atividade física, né, não quer ter mais, sair desse sedentarismo, procure um médico, faça uma avaliação clínica primeiro, avalie como é que está o seu estágio, né? A partir daí, procure profissionais formados, né, com registro no Conselho Federal de Educação Física, né? E aí sim comecem a praticar atividade física. O Freire, há pouco tempo, você falou uma coisa aí que me lembrou um fato que eu presenciei. Eu estava lá no Hospital Unimed, no centro cirúrgico, e terminamos uma determinada cirurgia e eu encontrei um colega, um ortopedista, que havia acabado de fazer uma cirurgia por vídeo, né? No joelho de uma pessoa que eu conhecia. Quando eu olhei pelo vidrinho da sala, eu falei, eu conheço aquele. Ele me contou. Ele disse, está vendo essa pessoa aí, um sujeito de quase 60 anos, que a vida inteira trabalhou num escritório, aposentou-se, enjoou de trabalhar e resolveu fazer isso que você disse. Começou de início a caminhar e depois resolveu se tornar um grande corredor. Até o dia em que uma dor terrível num joelho paralisou, ele procurou esse colega ortopedista, contou o que estava acontecendo, o colega fez uma série de exames e disse para ele, olha, é uma pena que o senhor fez sem orientação. O pouco de cartilagem que o senhor ainda tinha e que se o senhor tivesse orientação, o senhor poderia usar muitos anos, o senhor esgotou e acabou com ela nessa farra de correr. E aí o que fez? Botar uma prótese, justamente, né? É muito perigoso, né? As pessoas acham que elas não têm essa noção. Até porque, às vezes até compreendo um pouco, porque assim, um músculo, ele tem mais 60% de força do que um tecido mole. O tecido mole é exatamente o que o senhor acabou de falar, né? São as cartilagens, né? O órgão tendinoso de Golgi, estão justamente localizados dentro das articulações. Quer dizer, o músculo, muitas das vezes, ele suporta esse estímulo. Mas esses tecidos que estão ali, eles não estão treinados ainda para isso. Então, existe todo um processo de trabalho para que aconteça uma adaptação fisiológica nessa estrutura, né? E por desconhecimento ou por achar que a atividade física qualquer um pode fazer ou resolvi sair caminhando, tornar-se o maior corredor do mundo. Da noite para o dia, e aí automaticamente começam a surgir as lesões. E esse meu colega disse, né, você vê isso que você falou, a cartilagem que aquela pessoa tinha ainda naquela idade, se ele usasse com bom senso, ou seja, com orientação, ele poderia fazer as atividades físicas, caminhar, talvez até correr por muito tempo, mas ele destruiu aquilo em um ano ou dois pelo abuso, sem orientação, como você falou. Não usou tênis correto, não se preparou e caminhou. Depois disse, agora eu estou preparado. E todo dia corria 8, 9, 10 quilômetros, até o dia que uma dor violenta parou com tudo isso, né? Essas pessoas, ô Freire, que você recebe lá com problemas, você falou que recebe pacientes com um diagnóstico de hérnia de disco, né? Você faz um trabalho de quê? De reforço da musculatura, dos ligamentos que sustentam a coluna? Na verdade, sim. Quando chega, né, vamos pegar uma hérnia lombar que é mais simples, né, assim, que aparece no dia a dia para a gente, né, até por conta da estrutura, né, ela que está suportando ali. Acho que sofrem mais o peso, desse né? arcabouço ali. Então, a hérnia lombar, ela que acontece mais no nosso cotidiano. Qual o trabalho que a gente faz? Primeiro, a gente libera toda essa face que está sobrecarregada, o alongamento dos iscos tibiais, que é a musculatura posterior de coxa, né? A gente trabalha a musculatura paravertebral, que, né, passa ao lado da coluna, que vai dar sustentabilidade, né? Fortalece essa parede abdominal justamente para equilibrando todo esse complexo, né? Então, o trabalho ele começa com um trabalho de alongamento, né, de soltura, descompressão. Muitas das vezes essa hérnia também ela foi originada por obesidade, com sobrepeso, então a gente encaminha também para um nutricionista para ajudar, uma vez que as atividades que são feitas nesse momento são de baixa intensidade e vai contribuir muito pouco
para a perda desse peso corporal, né? E a gente sabe que a gente reduzindo esse peso, a gente vai aliviar essa pressão sobre essa vértebra. Então a gente começa a fazer um trabalho associado com uma nutricionista também, né? E aonde a gente vai estar dando uma nova qualidade de vida para esse indivíduo, né? E a gente está conseguindo obter bons resultados, né? Você percebe assim melhora da dor? Sim. E dessas parestesias, dessas dormências das pernas? Com certeza. É percebido pelos próprios clientes, né? E a partir daí eles começam a ganhar as autonomias, né? Do seu dia a dia que eles estavam perdendo. Mais ou menos, o Freire, o tempo médio de trabalho muscular para melhorar uma hérnia, por exemplo, lombar, assim para que a pessoa comece a informar para você que já está tendo melhora, qual é o tempo médio? Nesses casos, né, eu atuo toda semana, todo final da semana, vamos chamar paciente, cliente, né, acaba se misturando um pouquinho, né, ele tem que me dar um feedback, né, porque no início ele demonstra, ele relata, olha, meu quadro inicial é esse, e a partir do momento que a gente começa a trabalhar, ele começa a evoluir. E aí esse histórico dele, semanalmente, é reavaliado, né, para que a gente vá fazendo a evolução desse treinamento. Né. No processo aí de 15 dias, a gente já consegue bons resultados, um grande alívio. Né. Sem contar que a pessoa também começa a ter uma qualidade de sono melhor, né. Isso também ajuda muito dentro desse processo de recuperação. Muitas vezes na avaliação a gente pergunta, como é que é o seu sono? Eu acordo às 2 horas da manhã, 2h30 e eu não consigo mais dormir, né? Quer dizer, o nível de cortisol está tão alto, e é justamente nesse horário onde a gente começa a ter os pequenos picos, né? Para o organismo já começa a se preparar para o amanhecer do novo dia, né? Só que o nível dele está tão alto que ele desperta e não consegue mais dormir. Acorda antes da hora. Antes da hora, né? E com a atividade física começa a ter um equilíbrio desse processo hormonal. Então, essa qualidade de sono também melhora, ajuda nesse processo de recuperação. Meus amigos, nós estamos terminando aqui o segundo bloco do Muito Mais Saúde de hoje, falando com o professor Freire, que trabalha com educação física e tentando relacionar saúde e bem-estar com atividade física. Daqui a pouco a gente volta. Estamos aí de volta conversando com o professor Freire sobre atividade física e saúde. Nós estávamos comentando aqui de certas populações e famílias, por exemplo, que tradicionalmente eram todas pessoas de baixa estatura, 1,60 m, 1,50 m, né? Até menos. E essas pessoas, muitas vezes, os jovens principalmente, sentiam-se mal, eles queriam crescer. Então a gente sabe que através de uma melhor alimentação e de uma atividade física, é o que eu estava conversando aqui com o Freire, você consegue resultados muito bons. Então o Freire vai falar para nós um pouquinho da atividade física em adolescentes ou pré-adolescentes, garotada com 12 anos, por aí, que você tenha um trabalho, né? Isso. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Hoje lá na Proativa eu já recebo, né, esses adolescentes, esses pré-adolescentes a partir de 12 anos de idade. Né? Então nós já trabalhamos dentro do salão de musculação. Na verdade, a gente está até mudando um pouquinho dessa nomenclatura, porque quando se fala em musculação, existem ainda alguns mitos, alguns preconceitos, né? Vem logo em mente o fisiculturismo. Na verdade, o fisiculturismo é mais uma modalidade desta atividade. Né? Eu estou até falando, agora aqui é o nosso centro de treinamento neuromuscular. Né? Estou mudando um pouquinho, né, a nossa fala para que as pessoas comecem a entender, né, que um adolescente, né, e um pré-adolescente, até mesmo uma criança, hoje já existem academias especializadas para o público infantil. Né? Hoje, na Proativa, a gente trabalha dentro desse salão, né, de treinamento neuromuscular com crianças a partir de 12 anos de idade. Né? E é justamente nessa faixa onde está se concentrando ali o estirão, né, o processo de crescimento, o sistema epifisário está todo aberto, né, e durante o processo de avaliação a gente consegue identificar
possíveis problemas posturais, né? Já bateram na minha mão diversos adolescentes com problemas posturais, onde nós encaminhamos para os colegas ortopedistas, né? E a partir daí nasce um trabalho em conjunto, onde os pais no dia a dia não percebem, até por conta da correria do dia a dia, né? Até mesmo por falta de um conhecimento, de informação, de olhar um quadril, ver que o quadril está desestabilizado. Isso pode ser por diferença de segmento de membro inferior, né? Pode ser apenas muscular, mas também pode ter um encurtamento de um membro inferior, que se faz necessário a utilização de palmilhas, aí o ortopedista vai avaliar e a partir daí se começa todo um trabalho de fortalecimento, de alongamento, de uma nova conscientização corporal, através de atividades funcionais que a gente programa dentro dessa área. Muito interessante. E com essa garotada, você vê assim resultados já? Meninos com problemas de crescimento retardado, por exemplo, que o pediatra diz para a mãe, olha, além desses medicamentos, dessa alimentação, ele precisa de atividade física para desenvolver. Você percebe, assim, resultados bem evidentes? Bem significativo, não só nessa faixa, mas como na faixa também da obesidade infantil. Vocês têm muita criança obesa lá? Ou chega muita gente com esse problema? Chega bastante criança com esse problema, né? Criança que eu digo na faixa de 12 anos, para mim ainda é uma criança, né? É verdade. Essa semana mesmo eu recebi 4, né? E aí a gente faz a sugestão de todo um trabalho, né? E sempre que possível associando o trabalho de uma boa alimentação, de uma reeducação, de uma nova conscientização de uma boa alimentação. É verdade. Você pode ter uma alimentação saudável com baixo poder calórico. Isso. E com grande potencial de nutrição. Perfeito. Não é? Perfeito. Além disso, a atividade física é fundamental. Perfeito, né? Perfeito. Né? A gente associando tudo e você consegue ter bons resultados. E forma aí um jovem, né, um adulto mais sadio. Né? Agora, o Freire, essa questão, por exemplo, de adultos obesos, eles não querem de início fazer uma cirurgia para redução de peso, se bem que essa cirurgia não depende da pessoa querer, ela precisa se encaixar nas exigências técnicas, legais para isso. Mas então um adulto obeso que esteja lá precisando perder 20 quilos, ele está com sobrecarga cardíaca, o cardiologista, o clínico, você tem que perder peso, senão a sua pressão vai embora. Essas pessoas você recebe. Que tipo de trabalho você faz na parte da educação física, da atividade física? É claro que ele está lá fazendo a dieta dele, usando algum medicamento, mas que tipo de trabalho que você faz para queima de calorias? Primeiro trabalho que eu faço com eles é um fortalecimento neuromuscular, né? Porque, assim, a pessoa já está com sobrepeso, né? Normalmente passa, vai fazer esteira. Eu não deixo, nos 30 primeiros dias, ela não vai fazer esteira, né? E acaba tendo, às vezes, uma contradição, né? Ele quer fazer e você não deixa. Ele quer fazer esteira. Aí eu explico por que ele não pode fazer a esteira naquele determinado momento, né? E se trabalha mais a parte de reforço muscular, estrutural dele. Por quê? Como eu falei anteriormente no outro bloco, o tecido mole ele tem 60% menos força do que uma massa muscular. Então, se ele já está com uma sobrecarga e ele vai fazer uma caminhada, e se a gente sabe que quando ele está deambulando, ele está exercendo uma pressão da gravidade 7 vezes o peso corporal, a tendência dele desenvolver uma lesão, né, nesse tecido é muito forte. Então, a partir do momento que a gente começa a reconstruir, a melhorar essa qualidade dessa massa magra, essa massa muscular, né, a gente vai estar contribuindo, né, com o aumento desse metabolismo basal. Quer dizer, hoje o ser humano, sem fazer nenhum tipo de atividade, né, o homem principalmente, ele consome de 1.300 a 1.400 calorias aproximadamente. Né? Sem fazer atividade. Sem fazer nada. Só para manter o aquecimento, manter o calor. O corpo em vida. Então, de que maneira a gente pode estar aumentando isso? Aumentando essa qualidade dessa massa magra. Né? Então, hoje o trabalho da musculação ela é muito mais eficiente nessa perda de peso. E aí, quando a gente puder fazer a associação do treinamento, né, cardiovascular com o neuromuscular e mais um processo
alimentar, esse resultado ele é muito mais eficiente. Com Então, certeza. no primeiro momento, a gente reestrutura ele todo, né? Conscientiza, né, da importância, e ele mesmo vai percebendo no seu dia a dia o processo de mudança. Né? Interessante. Você falou uma coisa que realmente bate com o que eu ouço dos meus colegas ortopedistas. É um contrassenso a pessoa obesa diz, não, vou partir para a corrida. Mas se ele não tem músculo pronto, ele vai causar uma lesão muscular grave, Perfeito. É questão de romper tempo. um tendão, uma coisa questão de tempo. É né? questão de tempo. Né? Então, primeiro você prepara a musculatura para depois partir para a atividade. E sempre que possível, já nessa fase, já se introduz, né, o trabalho com um nutrólogo, né, ou com uma nutricionista. Para fazer uma coisa justamente, em conjunto. para fazer sempre um trabalho em conjunto. Né? Perfeito. E a partir do processo de evolução, a gente vai ampliando, né, o trabalho nesse organismo. Meus amigos, infelizmente a nossa conversa com o professor Freire está muito gostosa, mas o tempo, né, já se extinguiu. Nós agradecemos a sua presença aqui, professor, e eu espero que numa outra ocasião a gente possa falar mais sobre isso, porque é muito importante a atividade física para o ser humano. Né? Nós percebemos que idosos que vieram sempre praticando atividade física mantêm o seu organismo mais sadio, conseguem manter-se saudáveis, caminhando independente por muito mais tempo, né? E de qualquer maneira a atividade física é sempre boa, para o coração, para os músculos, para tudo, né? Perfeito. Eu gostaria que você se despedisse aí do nosso público, para a gente então encerrar o programa. Na verdade, eu que agradeço, né, de estar aqui, estar tendo essa oportunidade, né, e me coloco à disposição, né, do público, Freire. Caso necessite, a gente sem compromisso nenhum, nós estamos ali na proativa, né, à disposição para tirar qualquer dúvida que esteja ao meu alcance. E se não tiver, eu vou pesquisar. Mas isso é muito importante. Meus amigos, eu desejo uma semana com saúde e paz, e aqueles que precisam fazer atividade física, sigam o conselho do professor Freire. Não façam pela própria vontade, não saiam correndo, fazendo coisas que vão trazer problemas graves. Procurem uma pessoa especializada, procurem ele, a academia, ou um outro professor da sua amizade, e não faça sem orientação médica também. Às vezes você fisicamente se sente bem, mas tem uma obstrução de uma coronária, tem um coração com um problema, tem um aneurisma, que é uma dilatação arterial grave, ou em algum lugar que pode romper e você não sabia que tinha, né? Uma boa semana para vocês todos, com saúde e paz. Até a próxima. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implante Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.